interessante o que aconteceu. Eu estava atendendo uma cliente de coach e aí ela me trouxe um fato bem curioso, que foi exatamente o diálogo que ela estava tendo com um amigo, uma pessoa conhecida. Ele é uma pessoa bastante para frente, positiva, enfim, e ele o oposto. Não é muito amigo, mas é amigo do casal. Ela o conheceu através do parceiro, né? E aí, em uma desses encontros, dessas reuniões, ele disse a ela que ela tinha otimismo em excesso. E aí, imediatamente, ela virou para ele e disse: e você pessimismo em excesso. E aí ele virou e disse assim: então pronto, estamos em empate. Mas na verdade não é exatamente esse diálogo quem venceu essa briga que eu vou trazer aqui. O que na verdade eu trouxe para ela como questionamento e reflexão através das perguntas foi que ela fizesse uma análise acerca de se porventura ela entendesse que ela tem um pouco de excesso de otimismo, que resultado ela conseguiu produzir na vida dela em função disso daí. E ele, que resultado, dentro da visão dela, conseguiu produzir na vida dele. Ou deixar de ter produzido, de ter feito alguma coisa. Então são dois lados assim, que requer uma reflexão da importância do equilíbrio. Mas de repente, para um, o que é, digamos assim, excessos de otimismo, para outros, não. Acho que isso é uma coisa bastante peculiar. É algo que cada indivíduo, em função da sua autopercepção, sobretudo aqueles que vêm trilhando o caminho do autoconhecimento, que vêm se percebendo, enfim, deve ter essa capacidade de emitir para si um feedback e não deixar que a opinião do outro interfira. Ora, se de repente ao falar, emitir esse juízo de valor sobre ela ao escutar incomodou, é claro que ela não precisa trazer isso para a sua identidade e fazer com que isso de repente vire uma crença limitante, sobretudo se os resultados na vida dela são positivos, se elas nos entendem como positivo. Se de alguma forma trouxe um certo desconforto, é importante que a pessoa, ao invés de acusar o outro ou brigar com o outro, no caso com ele, ela é o que a gente chama, cai para dentro de si e procure entender o porquê desse incômodo e qual tipo de sentimento está traduzindo essa situação. Será que de fato ela, em alguns momentos, não se considera uma pessoa exageradamente otimista? Não que com isso ela deva entrar dentro de um padrão que o outro quer, mas dentro daquilo que a própria vida dela, com as suas conquistas, pode retratar. Porque é claro que, independente do excesso de otimismo ou do excesso de pessimismo, ambos levam a resultados, a situações. É importante que, dentro dessa perspectiva mais holística, a pessoa tenha esta reflexão. Ok, eu tenho esse perfil, me sinto bem com ele, desejo mantê-lo. Será que, de repente, em alguns pontos eu não posso ponderar, não posso encontrar um meio termo? Até que ponto, de fato, esse meu comportamento, né, ela trazendo para a análise dela, sempre foi tão positivo? Será que, de repente, não prejudicou outras pessoas? Enfim, então é bem pertinente essa questão do sentimento. Quando alguém diz algo para você e que este algo traz um sentimento desconcertante, algo que lhe traz um certo desconforto, não tem por que você entrar em conflito com o outro. Então é importante que quando alguém fala algo que você aparentemente não concorda, né? Que às vezes até no calor da emoção é um motivo até para uma discussão, um desentendimento, que você saiba que isso diz respeito muito mais a você do que de fato ao que o outro está dizendo. Muitas vezes o outro não quer nem lhe ofender. E certamente não lhe ofenderia se no fundo você estivesse lidando bem com aquela questão. Se é algo que é dito e de repente deflagra em você algum tipo de comportamento que foge do normal, que lhe deixa inquieta, você tem que olhar para dentro de você para investigar o porquê. Porque o sentimento ele existe na vida da gente, e isso é muito importante, sobretudo aqueles que são entendidos como os sentimentos mais negativos, para servir de sinalizadores, né? Quando a gente está feliz, a gente comemora, são sensações maravilhosas e a gente vibra
e deseja pessoas amáveis por perto, nos sentimos mais fortes, mais positivos, e esse sentimento deve ser vivido. Entretanto, a gente também não deve desconsiderar os outros sentimentos que trazem em si uma sensação oposta, porque são exatamente esses sentimentos que muitas vezes levam a um certo sofrimento que a gente deve utilizar para crescer. Desde aqueles que a gente vai entender como um pequeno incômodo, como aqueles que de repente a gente vai entender como algo mais profundo. Então é importante a gente saber a função dos sentimentos, seja ele a qualidade qual for, em nossas vidas. Então sempre que você ouvir algo de alguém que lhe incomode, ainda que você no momento, no calor da emoção, age de forma reativa, que você de repente brigue com a pessoa, enfim, vai resolver primeiro com você, com seus conteúdos internos. No processo do autoconhecimento, quando a gente amplia muito essa autopercepção, é muito comum as pessoas se perceberem mais incomodadas do que antes. Mas não porque estão sendo mais incomodadas, mas porque elas estão com um olhar mais atento para si. E na medida em que este nível de relacionamento intrapessoal, ou seja, você com você mesmo, ele vai melhorando, a sua relação com você mesmo vai se tornando mais amigável, mais carinhosa, mais compreensiva, mais respeitosa. Esses eventos no qual vocês são expostos e que causam desconforto vai diminuindo. Por quê? Porque você acaba, quando você investe no seu lado pessoal, no seu desenvolvimento pessoal, você acaba desenvolvendo a sua essência mais plena. Não é o outro que passa mais a não incomodar, não é isso. É que você está melhor. E a partir do momento em que você está melhor, o outro, fatalmente, o que ele disser, cada vez mais vai lhe incomodar. Porque você já está burilado, você já está uma pessoa melhor. E a gente tem mais o que agradecer esse outro que surge na vida da gente para trazer um certo desconforto, porque é exatamente essa a função de algumas pessoas em nossas vidas. Nos chamar para o autodesenvolvimento. Observe, coisa interessante. Se eu não tenho essa intenção de trilhar dentro dessa filosofia que eu estou dialogando com você, observe que repetidas vezes em eventos de natureza, sejam quais forem, e que violem os meus valores rígidos e egoístas, muitas vezes, vão ser cíclicos, vão se repetir a cada relação social que de repente eu me senti afrontada, porque muitas vezes não considera-se nem a opinião do outro. Qualquer conversa pode gerar um conflito. Mas a partir do momento em que eu me proponho nesse caminho, eu fico mais vigilante, eu fico mais atento, eu fico mais esperto. E aí eu vou entender que esses eventos é uma contribuição para esse processo de desenvolvimento que eu estou trilhando. E é engraçado que quando a gente consegue promover essas mudanças, quando a gente está, desenvolvendo as pessoas, quando eu estou desenvolvendo as pessoas, e elas também começam a perceber isso, elas confessam que é um caminho difícil, porque você está lidando com suas crenças, com seus valores, com coisas que até então estavam na cortina e que de repente você vai descortinando e vai vendo o que está atrás do palco e você vai se expondo para você mesma, trazendo essas histórias sua de vida e que te construiu até aquele momento e que muitas vezes você não se identifica mais e que talvez durante muito tempo foi alvo de digamos assim, escolhas com consequências não tão desejáveis assim. E daí você vai percebendo que essas escolhas estavam muito mais para dar resposta para o outro do que satisfazer uma necessidade sua. Aí vem uma pergunta: você não pode ter esse tipo de consciência, satisfazer uma necessidade minha, porque se você não estava atento para você mesmo, você não vai identificar que necessidade era essa. Não havia esse entendimento de você com você mesmo, esse diálogo, para que você pudesse fazer escolhas alinhadas com os valores que de forma consciente você resolveu ter na sua vida como um princípio direcionador, como um norte, como uma bússola. O processo de autoconhecimento, que é o coach de vida com autoconhecimento, que é a minha linha e que eu pratico, não só na minha vida, mas também dentro da minha profissão, ele visa muito esse aperfeiçoar do ser. Primeiro, o relacionamento dele com ele mesmo. Porque o relacionamento interpessoal, esse a gente pode até enganar, Tem tantos recursos por aí.
recursos de metalinguagem, de como você se comportar, você premeditar os gestos, as palavras, para criar mais interação, uma maior empatia, enfim. Mas esse relacionamento que você deve ter com você mesmo, se ele não está saudável, nenhum relacionamento lá fora, na sua essência, será saudável, será uma farsa. Então eu vejo muita gente por aí se enganando. E isso é muito comum em redes sociais, né? Porque eu sou uma pessoa, inclusive, até que as minhas redes sociais, Instagram, enfim, tenho seguidores, eu acredito que qualificados, porque nunca paguei nem tenho nada contra quem paga um impulsionador digital, enfim, acho muito legal, porque às vezes a pessoa precisa conhecer o seu trabalho, né? Enfim, embora o mundo virtual para mim já está começando a ficar bastante poluído. Entretanto, por um outro lado, eu tenho consciência de que as pessoas que estão ali e que estão fazendo alguns comentários nas minhas postagens e que curtem o que eu coloco, não é aleatório. E muitas vezes também já atendi pessoas que, nossa, postam coisas maravilhosas, só postam felicidades, e que tem não sei quantos mil seguidores, e que se de repente postar uma coisa que está voltada para um pensamento, uma filosofia, algo mais significativo para um indivíduo, não tem tanta curtida. Mas se posta fazendo uma caminhada, tô levantando, tô descendo, tô subindo, aí você tem N curtidas. Então assim, legal, é importante tanto para quem curte, tanto quanto para quem é curtido, não se envolver também nessa farsa, nessa fantasia. Porque eu já tive uns clientes que viraram para mim e disse: vê se pode, a pessoa curtiu e quando eu fui conversar sobre o que curtiu, não lembrava. Isso é a coisa mais comum que tem. Então eu aposto em um futuro onde a gente vai utilizar o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, os e-mails, né? O e-mail já está começando já a ter esse viés mais educativo, mais profissional, de trabalho, porque o futuro tendencia para isso, e que uma hora a gente pare de ficar na frente de uma tela porque já deu tempo, já deu trabalho, e que vá se encontrar com as pessoas numa caminhada, numa praça e esteja entregue naquele momento presente, sem essa necessidade de mostrar para o mundo que está tomando um açaí, que está tomando sorvete ou que está tomando chopp 24 horas do dia. Eu fico me questionando quando algumas pessoas, até mesmo do rol meu, postam algumas coisas, nada contra, não estou fazendo nenhum tipo de crítica, mas às vezes até, eu acho que às vezes até exagera excessivamente, eu fico me perguntando, nossa, por que eu vou curtir isso daqui? Para agradar o ego do outro? Isso aqui está me acrescentando em quê, afinal? Tem que fazer pelo menos eu rir. E ainda tem que ser um humor inteligente, algo interessante. Então observe que, se tratando de valores, e aí eu volto de novo à questão do relacionamento intrapessoal, quando você está com ele muito bem alinhado, quando você passa pelo processo do autoconhecimento, faz algumas atividades que permitem você se reorganizar mentalmente, esse processo leva você, de uma certa forma, a transcender, né, valores ultrapassados para a sua vida, crenças limitantes, processos de vitimização, de autossabotagem, e você passar a empoderar de si para tomar suas decisões de uma forma mais clarificada, de uma forma mais consciente e alinhada com esse novo eu, né? Com essa sua nova descoberta de si. Quando isso acontece, dentro desse passo, autoconhecimento, autorreorganização mental, autotranscendência, para a autorrealização, é um pulo, porque suas bases internas, elas estão bem trabalhadas. E aí, quando a gente vai falar de autorrealização, dentro desta perspectiva, que eu chamo de 4 caminhos para o propósito, que foi esse que eu acabei de dizer agora, né, do autoconhecimento, autorreorganização mental, autotranscendência e autorrealização. Quando você passa por esses caminhos, quando você trilha ele, quando você faz os exercícios, né, porque cada um dessas etapas tem exercícios em que você vai tendo a autodescoberta, vai aprendendo a fazer sua gestão emocional, a reorganizar sua mente, seus conteúdos, a superar determinados hábitos indesejáveis, pensamentos pessimistas, enfim. Você está cuidando de você. Para você fazer
em seguida uma escolha que te permita se autorrealizar, é muito mais factível, é muito mais possível, porque está alinhado com aquilo que você agora está semeando dentro de você. Claro, se reconstruindo, né, se redescobrindo, se refazendo, e não eliminando, não sei se isso é possível, mas ressignificando suas histórias, dando um novo sentido para suas histórias de vida, longe daquelas que leva para um caminho de autoculpabilidade, vitimização, pena de si mesmo, para que o mundo pare, porque você precisa descer e os holofotes têm que estar diante de você, não. Esse processo é um convite, inclusive, até a você empoderar-se dessas forças que há dentro de cada um de nós, logo há dentro de você. Todos nós temos esse potencial, custa um pouco às vezes ver brilhar, mas é possível para todo mundo. E faça disso um novo viver. Se empodere, não transfira para o seu passado, não transfira para a sua mãe, não transfira para o seu pai, para os seus irmãos, para essas histórias que nem existem mais, só existem na sua cabeça. Não transfira para eles o resultado que você quer dar para a sua vida. E use esses eventos do passado como desculpa para dar o passo seguinte, para trilhar um novo caminho. Cláudia, mas não é fácil. Tem 10 anos que eu faço isso. E eu sei que não é fácil. Mas sabe quando você resiste em tomar aquele banho de água fria? Ou dar aquele mergulho naquela lagoa que é linda? Quando você está olhando do lado de fora. Mas você não quer ter aquele contato com a lagoa porque a água está muito gelada. E talvez você perca o controle de si, das suas emoções, dos seus impulsos e comece a tremer e queira sair dali porque você não consegue se entregar, porque está muito mais conectado à superfície, ao que a pele sente. Mas quando você começa a se entregar ao processo, a água já deixa de ser gelada, porque ali você se envolve com aquele todo e você é capaz até de perceber a beleza daquela água que em princípio parecia não aquecer tanto. Então assim são as nossas dores. De repente chega a hora que você tem que de fato parar, precisa fazer esse investimento pessoal. Já não é mais uma imposição, trata-se de uma necessidade. É algo que eu sinto que já está transpirando na sociedade, onde cada indivíduo que eu me deparo diz: eu preciso fazer o processo do autoconhecimento. Então faça. Não é fácil, mas é preciso parar uma hora. É um projeto de vida. E esse projeto, ele não está começando do zero, onde tem um terreno ali, e aí você vai contratar um arquiteto e vai sair tudo perfeito, porque agora você tem consciência e a chance de errar é menos. Não, já tem um sobrado construído, um andar em cima do outro. Sobretudo quando as pessoas começam nesse processo de interiorização e de autoconhecimento, depois da vida adulta, depois de já ter escolhido já a sua carreira, depois de já ter trilhado um caminho, de ter constituído uma família conforme os padrões sociais, depois de tanta coisa, de ter juntado dinheiro, de ter uma poupança, de repente já ter já um automóvel mais decente, ou uma casa. Tem pessoas que já têm um andar em cima do outro. Eu vou mexer nessas bases internas, por quê? Boa pergunta. Porque só vale a pena se você se perceber no vazio. Porque se não se perceber no vazio e achar que tudo isso está lhe preenchendo, você não vai sentir necessidade. E o processo de coach, né, de desenvolvimento humano, utilizando a ferramenta coach, por exemplo, o coach defende muito isso, é que se você sente que não precisa, não sou eu que vou lhe dizer que precisa. A gente não faz atendimento, pelo menos os coaches sérios, com aquele que não quer. Porque o processo é leve, o processo é conversacional. O processo é diálogos e perguntas que faz chegar a uma verdade. Para que depois as pessoas, quando entrem dentro dos seus conteúdos, das suas histórias, possam fazer as suas escolhas, no mínimo, com um pouco mais de consciência. Que aí, se eu tenho esses objetivos alinhados com os meus valores, com as minhas crenças, se porventura alguma coisa sair da curva, eu não vou culpar ninguém. Eu vou entender, buscar entender onde foi o erro e, naturalmente, eu vou buscar minimizar essas falhas nos próximos passos. Então é um eterno aprendizado. A vida, com as suas histórias, com os seus sucessos ou não, é um eterno aprendizado. E se a gente só pensar em levar dentro dessa perspectiva, já vai ajudar muito.
Uma mensagem que eu deixo hoje, nesse nosso diálogo, nesse nosso encontro, é que dê importância ao que o outro está falando quando de fato lhe incomodar, mas não para brigar com o outro, mas para entender que existe algo dentro de você que precisa ser revisto, que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado, para que você se supere cada vez mais como ser humano. Eu gostaria de pedir a você que, se você gostou desse vídeo, que você curta, se inscreva em nosso canal, que em breve teremos coisas bastante interessantes para compartilhar.